Dando então prosseguimento à nossa discussão sobre energia potencial elétrica, nós vimos então um caso específico, né, no qual o campo era uniforme no interior de duas placas infinitas carregadas com uma densidade superficial constante, uniforme, e agora nós vamos discutir qual é a energia potencial de duas cargas pontiformes. Fica bastante claro que esse exemplo é importante pelo seguinte, né? Muitas vezes, quando a gente tem interesse de descrever um sistema físico, como por exemplo uma molécula, né? A gente poderia pensar em dois centros de carga, mas que são dois centros de carga não livres, mas a gente constitui aquilo que a gente chama de um estado ligado, um estado interagente, né? Bem, daqui a pouco nós vamos comentar algumas propriedades específicas a energias potenciais de sistemas ligados, mas por enquanto eu vou imaginar que existam duas cargas no espaço e que elas possam interagir a partir de um campo formado por uma delas, né? Então, eu vou começar então essa discussão fazendo a análise de campo, né? Primeiro, de uma carga pontiforme centrada na origem de um sistema tridimensional como esse daqui. Então, vou imaginar que aqui nós temos uma direção que eu vou chamar de Z, Y e X, tá certo? E aqui eu vou imaginar que temos uma carga positiva. Uma carga positiva. Uma carga Q positiva. Certo? Bem, a gente já aprendeu que, do ponto de vista do campo dessa carga, né, a gente sabe que, em termos de linhas de campo, essas linhas elas têm que divergir a partir da carga. Então, nós temos aqui uma circunstância mais ou menos assim, né? As linhas de campo elas divergem da carga, no caso de uma carga positiva. Vou fazer isso aqui. Mais ou menos assim. Só para ilustrar um pouco, né, o conceito. Então nós temos sempre essas direções associadas às linhas de campo dessa carga positiva, dessa carga mais que está ali, certo? Então, bem, nesse caso, o que nós teríamos em termos de simetria desse problema? Esse problema é um problema claramente de simetria esférica, né, em que nós podemos pegar aqui uma esfera, uma certa esfera, uma certa superfície esférica no entorno dessa carga. Dizemos então que existe um certo raio R ali, e nós podemos, por exemplo, perguntar qual é, num certo ponto P, o campo ali. E a gente sabe, naturalmente, que esse campo ele é dirigido nessa direção. Ele é um E, né, cuja expressão a gente pode escrever E depende de R. A gente viu isso com o professor Rafael Novak, utilizando a lei de Gauss, por exemplo, ou então a própria definição, né, de campo em termos de uma densidade de força por carga, né, ou seja, campo de força por carga. Então nós temos aqui que isso é Q sobre 4π ε0 no vácuo, R ao quadrado, na direção do unitário R. O unitário R é um unitário que aponta naturalmente nessa direção aqui. Esse é o unitário R, certo? Então, essa é a descrição do campo, né, de uma carga pontiforme. Então, esse é o campo de carga pontiforme. E agora nós vamos estar interessados no seguinte, né? Dada a presença desse campo, né, que é um campo que cai com o inverso do quadrado da distância, qual é, então, por exemplo, o trabalho realizado pela força elétrica quando nós queremos, por exemplo, levar
uma certa carga Q0 até um certo ponto. Em outras palavras, a gente vai ver que isso tem total relação com a energia potencial de interação entre duas cargas elétricas. É isso que nós pretendemos ver aqui. Então, por exemplo, nós nesse diagrama poderíamos querer a seguinte circunstância. Levemos uma carga do ponto A, vou colocar talvez em verde aqui para evidenciar um pouco melhor. Em verde, certo ponto A, até um certo ponto B aqui, sendo A o ponto inicial e B o ponto final. Então nós temos aqui uma certa carga Q0 no ponto A. Q0 no ponto A. No ponto A. Um tempo aqui que poderia ser o tempo t igual a 0. Então nós vamos levar essa carga daqui até aqui num certo intervalo de tempo, né? Um certo intervalo de tempo. A gente pode chamar de um ΔT ou simplesmente dizer que o tempo aqui é um tempo t1 arbitrário, diferente de 0, maior que 0, de tal modo que transcorra um certo intervalo de tempo. Eu não vou me preocupar com esse intervalo de tempo na realidade, eu só vou me preocupar com a seguinte circunstância. Perdão. Se existe uma trajetória C, pela qual a gente vai levar essa carga até lá, o vetor que descreve a dinâmica dessa partícula, né, é esse vetor aqui, ó, por exemplo, para um certo ponto R aqui, dessa trajetória, né, a gente diz que o vetor R de t é esse aqui. Esse é o vetor R, que depende naturalmente do tempo, né? E a gente poderia localizar esse vetor aí tranquilamente no tempo, né? Utilizando as equações de Newton para achar as equações de movimento. Não é isso que queremos, o que a gente quer aqui é simplesmente ver, bom, nesse ponto o vetor dr é tangente à trajetória nesse caso, esse é o dr, vou tentar escrever mais aqui para o lado, dr, puxar aqui, esse é um dr, certo? E nós poderíamos calcular o trabalho associado à força elétrica, nesse caso a força, né, a qual está submetida essa partícula ao longo dessa estrada, ao longo desse caminho aqui, ela é o produto da carga Q0 vezes o campo. E, naturalmente, essa força depende da posição, né? Então, nós poderíamos, por exemplo, dizer, olha, a partícula sai a partir de uma certa posição, que é nesse sistema de coordenadas com natureza, com simetria naturalmente esférica, né? Uma certa superfície, RA. Então, nós vamos botar esse raio aqui como um raio até aqui, um raio RA, e vamos levar essa partícula até uma outra esferinha aqui, né, de raio RB. Essa é a ideia. Então, nós partimos dessa superfície e vamos até a superfície RB, através da trajetória C. Nós vamos ver que, independente da trajetória, nós temos aquela situação que nós vimos lá, né, anteriormente, porque a força elétrica é conservativa. Então, isso aqui ela é conservativa. Nós vimos isso no vídeo passado. Se isso é verdade, então nos permite fazer a seguinte conclusão a respeito do trabalho. O trabalho de A até B, ele é igual a menos a variação da energia potencial U a B entre os pontos, né? E isso é nada mais, nada menos do que a integral de linha de A até B de uma força, nesse caso a força elétrica, vezes o elemento de trajetória dr. Então veja, nesse caso, como nós estamos tratando de um sistema com coordenadas esféricas, o elemento, né, de linha aqui, esse elemento de linha, esse é um elemento de linha em coordenadas esféricas. Certo? Então a gente não vai escrever isso aqui em termos das coordenadas x, y e z, embora fosse possível.
Mas isso aqui não está escrito em termos de x, y e z, né, na base cartesiana. Isso está escrito explicitamente em termos da simetria do problema, que é uma simetria esférica. Então, nada mais, nada menos, a gente vai ter que escrever isso aqui em termos de um elemento de linha esférico, e esse elemento de linha em coordenadas esféricas ele é da seguinte forma: dr na direção r mais r d θ na direção θ mais r seno θ, r seno φ, perdão, r seno θ mesmo, d φ na direção φ, Então veja, o que são esses vetores aqui, r chapéu, θ chapéu e φ chapéu? Eu vou tentar desenhar aqui ao lado, né? Um segmento de uma superfície esférica, né? Vou tentar fazê-lo pelo menos. Então nós vamos imaginar aqui a seguinte circunstância aqui. Nós vamos tentar desenhar assim, né? Aqui temos um determinado centro. Certo? Então, vamos pensar nesse segmento centrado num ponto P. Obviamente, essas distâncias aqui são o próprio raio de uma esfera. Então, nós vemos o seguinte: o vetor R chapéu é o que descreve, na verdade, a direção radial. É o versor na direção radial. Então, ele aponta nessa direção aqui, ó. Esse é o versor R chapéu. Em termos de coordenadas esféricas, o que a gente faz, né? A gente escreve nas coordenadas esféricas um elemento, né? A gente sempre faz isso aqui, né? Em coordenadas esféricas. A gente pega uma certa esfera e, para caracterizar um ponto pertencente à esfera, a gente rotula esse ponto por coordenadas do tipo R, um certo ângulo aqui, que é um ângulo θ, chamado de ângulo polar, e um outro ângulo, que é o chamado ângulo azimutal. Então, R é a distância da origem ao ponto, né? De O até o ponto P, é a distância OP, do segmento OP. Θ é o chamado ângulo polar, e φ é o chamado ângulo azimutal. É o chamado ângulo azimutal. Então, nesse caso, o que nós temos aqui, né? Nós temos o seguinte: R mede, na verdade, né, indica variações da distância R ao longo dessa direção, como está aqui, certo? De maneira mais detalhada. Θ, então, descreve variações na direção de crescimento do ângulo θ, que varia de 0 até π. Então, a direção correta para o θ chapéu é essa aqui. Por último, e não menos importante, variações do ângulo azimutal são feitas de 0 a 2π para varrer toda a esfera, de modo que o ângulo φ, o vetor, né, de crescimento na direção φ é esse aqui, em coordenadas esféricas. É uma propriedade desse sistema de vetores, né, de versores, nesse caso, para descrever a base num sistema desse, é que R escalar θ é igual a 0, ou seja, R é ortogonal a θ. Θ escalar φ é igual a 0, ou seja, θ é ortogonal a φ. E φ escalar R é igual a 0, ou seja, φ é ortogonal também. E claro, naturalmente, como isso é uma base de versores, né, R escalar R é igual a θ escalar θ, que é igual a φ escalar φ, que é igual a 1.
Então você veja aqui, né, que nós temos então todos os ingredientes para descrever isso, levando em consideração que essa força que aqui aparece, ela é o produto Q0 vezes o campo. Certo? E, portanto, né, se ela é o produto Q0 da carga de prova, né, vezes o campo, e o campo proporcionado por essa carga é Qzinho sobre 4π ε0 r ao quadrado na direção r, então nós temos todos os elementos para fazer essa integral e descobrir qual é a energia potencial nesse sistema quando eu tenho uma carga Q centrada aqui e uma outra carga de prova colocada nesse campo, né, e levada de A até B. Vamos calcular. Então, por aquela equação, nós temos o seguinte, né? Então, nós temos que W de AB, eu não vou nem usar W mais, eu vou usar o fato de que nós temos energia potencial, porque esse é o nosso interesse, né? Então, o que nós vamos exprimir ali? Que a variação da energia potencial AB, que é UB menos UA, ponto final menos o ponto inicial, é igual a menos, porque aqui do lado esquerdo nós temos um menos, né? Integral de A até B do campo vezes Q0. Na verdade, eu já vou escrever toda a expressão, como eu usei aqui, né? Q0, Q sobre 4π ε0 r ao quadrado, na direção do unitário R, escalar, e aí o elemento de linha dr, R chapéu mais R de θ na direção θ, mais R seno de θ de φ na direção φ. Então, nós vemos aqui rapidamente que o único produto escalar que sobrevive aqui é esse, justamente, haja visto as propriedades da base, né? Em outras palavras, só a direção radial importa, porque não tem força dirigida ao longo dessas outras direções, nem na direção polar, do ângulo polar, e nem na direção do ângulo azimutal. Então, esse produto aqui é identicamente nulo e esse produto também, igual a zero. Então, a única coisa que sobrevive daqui é a seguinte: o B menos o A é igual a menos, vou tirar tudo que não depende do raio aqui, Q0Q sobre 4π ε0 r ao quadrado dr. Então, na verdade, eu vou tirar tudo que depende de r da integral e vou manter a integral, obviamente, dr sobre r ao quadrado. E quando nós temos a integral de linha de A até B, nós, naturalmente, nesse elemento dr, isso vai de um RA até RB, como nós vimos aqui, né? Nós vamos dessa superfície até essa superfície aqui, certo? Então, muito bem. Essa integral ela é bastante tranquila de resolver, ela dá o seguinte resultado, só repetindo, Q0Q, 4π ε0, e aí isso dá 1 menos R avaliado nos extremos RB, RA. Então, se a gente calcular isso, na verdade, né, o que a gente tem, né? A gente tem que o B menos o A é igual a Q0, Q sobre 4π ε0, 1 sobre RB menos 1 sobre RA, em virtude dessa primitiva aqui, certo? E de termos tirado esse sinal para compensar com esse daqui. Então, nós vemos disso aqui, sem nenhuma perda aí de generalidade, né, que a diferença UB menos UA é dado por isso aqui. Isso nos indica claramente que a energia potencial em termos de R, qualquer que seja o R, porque A é arbitrário e B é arbitrário, então nós podemos tirar esses rótulos daí e dizer, ó, Q0Q, 4π ε0, 1 sobre R. Ou seja, como eu havia dito antes, né, como eu havia, de certa forma, adiantado, de fato, quando nós temos um sistema que não é exatamente com campo uniforme, mas cujo campo varia com a distância, essa, de fato, é uma característica que nós temos com a energia potencial. Ela cai com 1 sobre R, com o inverso da distância. E aqui se mantém o produto das duas cargas. Essa aqui é a energia potencial
das duas cargas, da interação, né? Interação entre as duas cargas. Conceito de interação aqui, né? Coloque-se ou pense-se em termos clássicos como em termos de uma força, não é? A força vem por conta dessa partícula estar num campo aí elétrico, imersa num campo elétrico. Então isso aqui cai, na verdade, com 1 sobre R. Então, naturalmente, o que nós temos aqui, né? Vamos imaginar que nós temos U em função da distância, e aqui a distância, então essa função é uma função que ela cai com o inverso do quadrado não, com o inverso da distância. O inverso da distância. Isso aqui é proporcional a 1 sobre R. E claro, leva em consideração o coeficiente de proporcionalidade, o produto das cargas aí. O que isso quer dizer, né? O que isso quer dizer? Vamos imaginar que nós tivéssemos aqui uma carga positiva e outra carga positiva, né? Vamos imaginar essa situação e essas cargas positivas estejam separadas por uma distância R0, certo? Então vamos chutar aqui um certo R0, uma certa distância. Existe aí uma certa distância, digamos, ótima que a gente vai considerar essa situação. A interação ela está aqui, né? É um certo U0 para essa distância. E nós vamos imaginar que o zero a gente vai diminuindo. Então a gente vai para cá, né? Para cá, para um certo R1, onde R1 é menor do que R0. O que significa isso? Que a energia potencial aumenta, né? Isso significa, nesse caso, que se nós estamos indo para R1 menor do que R0, o 1 é maior do que o 0. Isso, claro, por conta da repulsão eletrostática. Certo? Esse gráfico que eu fiz naturalmente já pressupunha, né, que nós tivéssemos aqui cargas de mesmo sinal, né, positivo e positivo, por isso o meu exemplo, né? Então, se nós tomarmos como negativo e negativo, esse resultado vai dar explicitamente o mesmo. E se nós tivéssemos cargas de sinais opostos, o que nós teríamos aqui? Nós teríamos um gráfico que é esse aqui, ó. Que é esse aqui, ó. Então isso aqui também é inversamente proporcional a 1 sobre R, mas nesse caso eu vou só colocar aqui, né, que isso é para cargas de mesmo sinal, e isso aqui é para cargas opostas, cargas de sinais opostos. E daí dá para a gente ver exatamente uma coisa interessante aqui, né? Que é o seguinte: se aqui era menos o zero para cargas de sinais opostos, então nós teríamos aqui uma carga positiva e uma carga negativa e uma carga positiva, separadas por uma distância R0 inicialmente. Eu vou diminuir essa distância e trazer elas para cá, para uma certa distância R1, com R1 menor. O que acontece é que essa energia ela diminui, e diminui por quê? No sentido de promover a atração entre essas duas cargas. E à medida que, notavelmente, U tende a zero, para R tendendo a zero, desculpe, não U tendendo a zero, R tendendo a zero, U tende a infinito nesse caso, e no caso de cargas de sinais opostos, essa atração para R tendendo a zero, isso implica U tendendo a menos infinito, e menos infinito significa o caráter atrativo dessa interação. Então, por fim, o limite aqui, quando nós temos para essa curva, né, R tendendo a infinito, significa que as cargas estão muito separadas umas das outras, de tal sorte que isso aqui
dá U tendendo a zero, e da mesma forma para essa curva aqui, né? Então, para essa curva aqui, o que nós temos é o limite em quando R tende a infinito, U tende a zero. Significa que as cargas estão livres da presença uma da outra, e, portanto, digamos assim, para R tendendo a infinito, interagem muito fracamente, tendendo a zero essa interação. Uma fala final, rapidinho, importante, né? Embora a gente tenha aplicado isso para o caso de cargas pontiformes, em geral na natureza, nós tratamos átomos e moléculas em termos de distribuições de carga, né? E quando nós falamos em distribuições de carga, e para falar de ligações, por exemplo, atômicas, a gente sempre fala não em termos de força, né, mas em termos de energias potenciais, até mesmo porque no contexto microscópico, em que geralmente a gente trata entes como esses, átomos e moléculas, a formulação não é em termos de força, mas é uma formulação em termos de energia, razão pela qual o conteúdo que nós estamos tratando tem diversas aplicações no âmbito da física atômica, da física molecular, da química e mesmo de toda a ciência dos materiais que a gente possa inicialmente pensar, tá certo? Então, essa é uma breve discussão rápida aqui sobre a interação entre duas cargas pontiformes. Na sequência, a gente vai falar só um pedacinho final sobre o chamado princípio de superposição e vai falar sobre potencial elétrico, como é que é o potencial elétrico, como se define potencial elétrico e terminar então essa primeira parte dessa discussão.